بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós continuamos, inshallah, nessa aula com a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O nosso tempo é muito curto para falarmos sobre várias passagens que precisaria de horas, mas a gente vai levando pouco a pouco, inshallah, para entendermos os passos do profeta Muhammad alaihi wasallam na sua biografia, na sua trajetória, durante os 23 anos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele esteve na divulgação. Claro que nós começamos antes, mas já estamos na migração do profeta Muhammad alaihi wasallam no ano 13 da divulgação, e nós estamos tentando explicar ao máximo alguns detalhes, né? Sendo que a biografia do profeta Muhammad alaihi wasallam poderá ser resumida e pode ser bem prolongada. Nós não estamos nem levando no resumo e nem prolongando muito, mas estamos citando os tópicos mais importantes da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, principalmente algumas paradas que o profeta Muhammad alaihi wasallam ele fez na sua trajetória em relação à migração de Meca para Medina. Nós paramos onde o profeta Muhammad alaihi wasallam ele estava, ele passou com Abu Bakr na tenda da Mu'bad. Foi ali que nós paramos, né? Mu'bad, onde ele pediu para tomar um leite, e ela tinha uma cabra que estava ali, essa cabra estava totalmente seca, magra, e o marido dela tinha saído com as demais ovelhas e cabras para o pasto, e o profeta Muhammad alaihi wasallam ele parou para descansar no caminho nesse local, e ele pediu para Mu'bad algo para beber, e ela disse que não tinha, e ele pediu que se ela pudesse emprestar aquela cabra, e ela disse: podem levar, não há problema, mas ela está totalmente magra e não possui leite e nem carne nela. O profeta Muhammad alaihi wasallam, assim que tocou a cabra, começou a jorrar o leite, bebeu ele, bebeu Abu Bakr, bebeu as pessoas que estavam com eles, bebeu a Mu'bad, e até ela encheu um recipiente que o profeta Muhammad alaihi wasallam deixou para ela, e partiu o profeta Muhammad alaihi wasallam com o Abu Bakr e seus companheiros que estavam junto. Mu'bad, nós falamos da história, depois que o marido dela chegou, ela detalhou para ele a vinda do profeta, a passada do profeta Muhammad alaihi wasallam por ali, e ela decifrou as qualidades do profeta Muhammad alaihi wasallam, a fisionomia do profeta Muhammad alaihi wasallam, que até os livros de história falam que jamais alguém conseguiu detalhar o profeta Muhammad alaihi wasallam em todos os aspectos do seu corpo, como a Mu'bad, como ela detalhou para o marido dela, e o marido dela ele disse: somente pode ser o homem que Quraysh estão atrás dele, que estão perseguindo ele, que ele está dizendo que é o profeta, e realmente ele é o mensageiro de Allah, depois que eles viram o que o profeta Muhammad alaihi wasallam fez de milagre com a cabra deles, e o resto do leite, a maneira que o Mu'bad contou para o marido dela. O profeta Muhammad alaihi wasallam ele foi caminhando para a Medina, e nós falamos que o caminho para a Medina, de Meca para a Medina, levava 450 quilômetros. No caminho, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele passou numa das tribos, essa tribo de Aslam, que tinha lá o Buraida ibn al-Husayb al-Aslami, e ele estava ali junto com as pessoas da tribo dele, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou por eles. O profeta Muhammad alaihi wasallam parou ali e ele divulgou o Islã para eles. 80 pessoas dessa tribo aderiram ao Islã, se converteram ao Islã. 80 pessoas aceitaram o Islã, isso no caminho do profeta Muhammad alaihi wasallam, isso entre Meca e Medina.
e ali o profeta Muhammad a.s. praticou com eles a oração da noite. Ele não permaneceu muito naquele lugar, porque ele estava indo para chegar em Medina, então foi uma noite de descanso, parou ali naquela tribo, ele divulgou a mensagem do Islã, Buraida e 80 pessoas aceitaram o Islã. O profeta Muhammad a.s. ele ensinou eles de uma forma simples aquilo que eles devem conhecer sobre o Islã. Ele rezou o Isha com eles, com essas 80 pessoas, e eles se encontraram com o profeta Muhammad a.s. no ano 3 de Hijra. Depois de 3 anos, eles partiram, foram de lá para Medina, depois da batalha de Uhud, e ficaram com o profeta Muhammad a.s. para terem mais e mais conhecimento. Essa trajetória do profeta Muhammad a.s., ele indo para Medina, ele chegou em Medina na parte de Quba, na parte sul de Medina, sul para o norte. Ali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chegou em Medina, na parte dos bairros de Medina chamado Quba. Esse local, os muçulmanos ali estavam esperando a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por aquela parte. E todos os dias, quando souberam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele saiu de Meca, todos os dias eles saíam na parte de fora de Quba, eles subiam nas árvores, ficavam na espera, desde manhã até o sol ficar bem quente, até o meio-dia. Nós sabemos que depois do meio-dia, quando o sol ele está totalmente no meio do céu, aí você não tem mais sombra. Quando não havia mais sombras, as pessoas voltavam para casa e eles
sabiam que os viajantes, quando chegavam em Medina, eles chegavam antes desse período. Porque se desse esse período, a pessoa, no lugar onde ela está, ela permanece até a tarde ou até no outro dia. E as pessoas de Medina diariamente ficavam lá esperando, desde manhã até o meio-dia, ficavam olhando para os lados para ver se o profeta Muhammad a.s. estava chegando ou não. Até que no dia 8 de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal é o terceiro mês do calendário lunar. Dia 8 de Rabi' al-Awwal do ano 14 da migração, ano 14 da revelação ao profeta Muhammad a.s. Então isso significa que 13 anos e mais 2 meses e pouco que o profeta Muhammad a.s. ficou em Meca, começando 8 de Rabi' al-Awwal, que é a data mais provável que seja, né, do ano 14 da revelação ao profeta Muhammad a.s., que seria no dia 23 de setembro de 622 gregoriano. Chegou o profeta Muhammad a.s. em Medina, em Quba. Quando o profeta Muhammad a.s. chegou, ele chegou depois do meio-dia, onde as pessoas de Medina, de Quba, eles ficaram esperando o dia inteiro e, de repente, quando o sol ele se estendeu e ficou no meio do céu e não tinha mais sombra, eles voltaram para suas casas. Um dos judeus que estava ali, em cima de uma das casas, ele olhou e viu pessoas estranhas entrando em Medina, que era o profeta Muhammad a.s., o Abu Bakr e o indicador deles. E ele começou a gritar, dizendo: Ya Bani Qayla. Bani Qayla era um nome que era falado para as pessoas ali de Medina. Hada jaddukum qad wasal. A pessoa que vocês estavam esperando chegou, que era o profeta Muhammad a.s. As pessoas todas saíram das suas casas correndo, foram lá receber o profeta Muhammad a.s., que tinha chegado naquele momento em Quba. O profeta Muhammad s.a.w. ele veio e as pessoas lá recebendo ele com takbir, dizendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. E ele foi e parou ali, Rasul a.s., num lugar chamado Al-Harra. Ali Quba é uma região que ela fica de Quba, ou da mesquita Quba, até a mesquita do profeta Muhammad a.s. tem 3,5 km. O profeta Muhammad a.s. permaneceu em Quba 14 dias, antes de entrar para Medina, para o centro de Medina. Ali o profeta Muhammad a.s. ele ficou o primeiro dia. Quando ele chegou, ele sentou ali onde as pessoas receberam ele, ele foi recebido no lugar onde era Bani Amr ibn Auf, uma das tribos ali, e ele desceu na casa de Kulthum ibn al-Hadm, um companheiro do profeta Muhammad a.s. chamado Kulthum ibn al-Hadm. Ele sentado ali no começo para descansar, as pessoas quando vinham para cumprimentar, eles não diferenciavam entre o Abu Bakr e o profeta Muhammad a.s. O profeta sentou com Abu Bakr e as pessoas todas em pé, dizendo Allahu Akbar, Assalamu alayka ya Rasulallah, mas não sabiam para quem que eles estavam falando, se era o Abu Bakr ou se era o profeta Muhammad a.s., porque as pessoas não conheciam o profeta Muhammad a.s. em Medina. Até que Abu Bakr ele sentiu que as pessoas não estavam reconhecendo o profeta, e eles estavam em dúvidas se era o Abu Bakr, que era o profeta Muhammad, ou o profeta Muhammad, que ele era o profeta Muhammad a.s. Até que o sol ele veio e bateu no profeta Muhammad a.s. e no Abu Bakr. Então o profeta Muhammad a.s. ele foi atingido forte pelo sol. O Abu Bakr levantou, tirou a sua capa e protegeu o profeta Muhammad a.s. do sol. As pessoas souberam que esse era o Abu Bakr
e que o profeta Muhammad é aquele que estava sendo protegido do sol. Souberam quem que era o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ao entrar, todos os seus companheiros ali queriam que ele fosse na casa deles, porque ele é um hóspede, não tinha casa em Medina, não conhecia as pessoas em Medina, apenas aqueles que foram em Meca e tiveram um pacto com ele. E ali, o profeta Muhammad, alayhi salam, a casa do Kulthum ibn al-Hadam era a casa mais apropriada para ele descer, onde ele tinha preparado. Se o profeta chegar, é a minha casa, porque ele era um dos líderes, e as pessoas aceitaram. E o profeta Muhammad sallam ficou 14 dias ali. Tinha uma outra casa que era de um outro companheiro chamado Sa'd ibn Khaythama. Sa'd ibn Khaythama, ele tinha uma casa grande, e era um jovem solteiro, morava sozinho. E a maior parte dos muhajirin que vieram de Meca para Medina antes do profeta Muhammad a.s., ele colocou eles dentro da casa dele. Os solteiros ficavam ali na casa do Sa'd ibn Khaythama. O profeta Muhammad a.s. à noite dormia na casa de Kulthum ibn al-Hadam. Durante o dia ele ia na casa do Sa'd ibn Khaythama, porque ali a casa era mais ampla e recebia as pessoas, que as pessoas queriam vir cumprimentar o profeta Muhammad a.s., ouvir o profeta Muhammad a.s. Dentre as pessoas que souberam que o profeta Muhammad a.s. chegou em Medina, uma pessoa chamada Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, ele tem uma história muito longa. É uma pessoa que viveu bastante. Uma pessoa que falam que ele viveu mais do que 150 anos ou mais ainda. Ele veio da Pérsia, Farisi da Pérsia. E ele era uma das pessoas que o pai dele adorava o fogo, e ele também era pequeno e tal, e ele fugiu lá da Pérsia porque não queria adorar o fogo. E veio para a Síria. Na Síria ele foi capturado, ele se tornou um cristão. Depois de ele se tornar um cristão, ele viveu com um monge, com outro monge, e assim esses monges, um foi indicando para o outro, um falecia e indicava o outro, até que o Salman, ele foi no último monge que se encontrou com ele, um padre cristão. Aí ele disse: se você morrer, para quem que você me entrega? Para quem que você me aconselha que eu vá para pegar o conhecimento da religião? E ele disse: depois de mim não haverá mais uma pessoa que seguirá a religião cristã de uma forma correta. Só que aconselho você que você vá da Síria para um lugar chamado Yathrib. Yathrib era o nome de Medina antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que ali as pessoas, ali virá o último mensageiro de Allah. Esse mensageiro, ele tem as tais qualidades e ele tem alguns sinais que ele deu para ele, para o Salman. Um dos sinais que esse monge cristão disse a ele, um dos sinais que ele não pega a caridade. O outro sinal, se você presentear a ele, o presente ele pega. Um outro sinal, que ele tem um carimbo da profecia no ombro dele, como todos os profetas têm. Então tem um carimbo da profecia, e ele explicou como é que era aquele carimbo. Esses 3 sinais, Salman al-Farisi, ele decorou. E ele foi depois na Síria, foi capturado quando ele estava indo de um lugar para o outro, e foi trazido para a Medina como um escravo. Ali em Medina, ele era um escravo que foi vendido para um dos judeus. E ele soube no primeiro dia que falaram que chegou Muhammad e tal, alayhi salatu wassalam, ele disse: será que é essa pessoa que o monge falou para mim sobre ele? Isso depois de vários anos. Nós falamos que o Salman, ele viveu bastante. Até que certa noite ele falou: eu vou visitar o Muhammad. Na casa de quem? Na casa de Sa'd ibn Khaythama. E ele foi lá e levou um pouco de tâmaras com ele. E foi lá, ele viu o profeta Muhammad a.s. rodeado pelos seus companheiros. E ele chegou até o profeta Muhammad, ele sentou e ele disse:
os sinais, a fisionomia dele, da maneira que o monge citou, mas eu quero ver os principais sinais que foram falados para mim. E ele pegou no final, antes de ele partir, quando ele sentou e ouviu o profeta Muhammad a.s., ele pegou as tâmaras que ele tinha trazido e disse: ó Muhammad, eis aqui uma caridade para você. O profeta Muhammad a.s. pegou aquelas tâmaras e disse para os seus companheiros: comam em nome de Allah. E ele não comeu. Os companheiros dele, cada um pegou um pouco de tâmara e comeu. Salman, ele disse: esse é o primeiro sinal, que ele não come da caridade. No outro dia, o Salman trouxe novamente algumas tâmaras e foi lá até o profeta Muhammad a.s. e disse para ele: ó Muhammad, aqui um presente para você. O profeta Muhammad a.s. colocou na frente de seus companheiros e ele pegou uma tâmara e disse para os seus companheiros: comam bismillah. E ele comeu. Ele falou: subhanallah, esse é o segundo sinal, que ele aceita o presente. Então ele comeu daquelas tâmaras. No terceiro dia, o Salman, ele foi e ouviu, e aquilo lá aproximou mais do coração dele as palavras do profeta Muhammad a.s., e ele foi até por trás do profeta Muhammad a.s., e o profeta Muhammad a.s., ele tinha colocado uma capa em cima do ombro dele. E ele foi olhando de longe, o profeta Muhammad conversando e aquela capa caindo um pouquinho. E o Salman, ele tentando olhar para ver o carimbo no ombro do profeta Muhammad a.s. O profeta Muhammad percebeu o que o Salman queria. E o profeta Muhammad a.s., quando o Salman se aproximou um pouco, ele fez com que a capa dele caísse um pouco e ele viu o quê? O carimbo da profecia no ombro dele. O Salman, nesse momento, ele foi, abraçou o profeta Muhammad a.s. e se converteu para o Islã e se tornou um dos muçulmanos conhecidos. A história do Salman é uma história bem bonita, se a pessoa ler ela, mas esse foi o início em Medina, né, do Islã dele. Ele se converteu para o Islã e o profeta Muhammad a.s. ajudou ele para que ele se libertasse, fosse ser libertado da escravidão. O profeta Muhammad a.s., nesse período de 14 dias que permaneceu em Quba, ele construiu uma mesquita. Essa mesquita é chamada Mesquita de Quba. Essa mesquita, ela tem uma importância no Islã. Ela foi a primeira mesquita construída no Islã. A primeira mesquita construída no Islã. A mesquita do Masjid al-Haram. A mesquita de Meca, nós já tínhamos falado que ela foi construída por quem? Pelos anjos. Antes do profeta Adam descer na terra, o profeta Muhammad a.s., ele foi perguntado qual foi a primeira mesquita a ser construída na face da terra. Ele disse: Al-Masjid al-Haram, a mesquita de Meca. Disseram, e depois ele disse Al-Masjid al-Aqsa. Al-Masjid al-Aqsa, que é a mesquita de Jerusalém. E disseram, quanto tempo era entre uma mesquita e a outra? Ele disse 40 anos. Isso significa que antes da existência dos judeus, antes da existência do profeta Moisés, do profeta Davi, do profeta Salomão, já existia a mesquita do Masjid al-Aqsa. Quem que construiu o Masjid al-Aqsa? O profeta Adam a.s. Então, duas mesquitas que foram construídas e já existiam há muito tempo, e os profetas, todos os profetas rezavam nelas. Masjid al-Haram e o Masjid al-Aqsa. E cada uma tem uma história, porque com o passar do tempo, o Masjid al-Haram, a existência da Kaaba e a mesquita, ela é lá. Só que ela foi destruída pelas enxurradas que vinham, pela chuva e tal, e foi erguida novamente pelo profeta Abraão, como tem essa história. Agora, a terceira mesquita construída foi essa de Quba, que o profeta Muhammad a.s. construiu em Medina. Então tem essa mesquita de Quba. Essa não é a mesquita do profeta que nós vamos falar agora, quando ele chegar. Essa é a mesquita de Quba. O profeta Muhammad a.s. ele ajudou a construir essa mesquita, e a construção da mesquita era simples. Não precisaria erguer tantas coisas. No começo, o profeta Muhammad a.s. ele colocou a Qibla,
para onde que devem rezar, colocou ali os tijolos e os seus companheiros eles rodearam com os caules das tamareiras e eles foram lá, rodearam e isso se tornou a mesquita de Quba. A mesquita de Quba ela tem uma grande importância, uma que foi revelado um versículo sobre essa mesquita. Esse versículo está na Surat At-Tawbah. Surat At-Tawbah, que seria a surata número 9. No versículo 108, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Allah revelou esses versículos sobre essas pessoas de Quba, dizendo: uma mesquita que desde o primeiro dia tenha sido erguida por temor a Allah é mais digna do que nela te detenhas, que nela você reza e permanece. E ali, nessa mesquita, ou nessa região da mesquita de Quba, há homens que anseiam por purificar-se e Allah aprecia os puros. Masjid Quba, o profeta Muhammad a.s. ele disse: aquele que se purificar na sua casa e ir para a mesquita de Quba e rezar 2 rak'ah, é como se tivesse feito uma umrah. Esse é um grande privilégio. A pessoa que vai em Medina, ele já tem uma umrah somente em rezar 2 rak'ah na mesquita de Quba. O profeta Muhammad sallallahu ele vinha todo sábado da mesquita dele até a mesquita de Quba e rezava ali. Todo sábado. Ele ia, às vezes, na montaria e às vezes ele ia a pé. Como nós falamos, é 3,5 km, quase 4 km a distância. Então, dá meia hora, se a pessoa andar para chegar da mesquita do profeta Muhammad a.s. até a mesquita de Quba. Então, essa mesquita ela tem um privilégio. Ela é a primeira mesquita construída no Islã. Ela tem um privilégio que se a pessoa se purificar na sua casa, no hotel, se ele estiver no hotel, ir até a mesquita e rezar 2 rak'ah, ele tem como se tivesse feito uma umrah. Essa mesquita foi também revelado os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala citou as pessoas que ficam naquela mesquita e ao redor daquela mesquita. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele depois que permaneceu 14 dias ali em Quba, ele mandou para os parentes dele, os parentes que são os parentes da mãe dele, porque a mãe dele, a origem dela era de Medina. Nós já tínhamos falado isso no começo. A mãe dele, quando ela faleceu, ela estava junto com o profeta Muhammad a.s. visitando os tios em Medina, e na volta de Medina, o profeta Muhammad a.s. tinha 6, 7 anos, ela faleceu no caminho, entre Meca e Medina, um lugar chamado Al-Abwa. Então ela estava visitando os parentes dela. Então o profeta Muhammad a.s. ele tem os parentes por parte da mãe em Medina, que são Bani Najjar. Bani Najjar, eles moram no centro de Medina. O profeta Muhammad a.s. anunciou para as pessoas que mandassem recado para Bani Najjar, porque ele estava saindo de Quba e indo para a Medina, para o centro da Medina. Bani Najjar todos se prepararam, carregaram as suas armas para receber o profeta Muhammad a.s., demonstrar a proteção deles ao profeta Muhammad a.s. e recebê-lo de uma forma digna. O profeta Muhammad a.s., na sua montaria, no camelo, ele veio com Abu Bakr, saindo de Quba, depois de 14 dias, no caminho, a pessoa pensa que são quase 4 quilômetros, mas que são 4 quilômetros, mas antigamente eram bairros. A Medina hoje é toda colada. Quem vai para Medina vai ver que as casas todas é uma cidade só. Mas antigamente não. Eram bairros e que parecia que eram distantes. Aqui é Quba, aqui é Bani Amr, Ibn Auf, aqui é tal, aqui. Então cada lugar tinha um nome. O profeta Muhammad a.s. ele saiu de Quba para Medina numa sexta-feira. Na sexta-feira, ele vinha de Quba para Medina. No caminho, antes de chegar no meio de Medina,
deu o horário da sexta-feira. E ele rezou a sexta-feira com os muçulmanos e foi a primeira sexta-feira rezada em Medina. E nesse lugar foi construída uma mesquita chamada essa mesquita Masjid al-Jumu'ah, a mesquita da sexta-feira, onde foi a primeira sexta-feira rezada pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e ela permanece, essa mesquita é bem próxima da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Chegando no centro de Medina, onde estavam os parentes dele de Bani Najjar e as demais famílias que estavam ali dentro de Medina, todos queriam receber o profeta Muhammad alayhi salam para que ele permanecesse nas casas deles. E as pessoas ficavam na frente das suas casas e o camelo do profeta Muhammad alayhi salam, ele passava e a pessoa chegava e falava: ó mensageiro de Allah, é aqui que o senhor vai descer, aqui que o senhor vai permanecer. E aí vinha um outro e dizia: não, é na minha casa. Aí o outro vinha e pegava a corda do camelo do profeta Muhammad alayhi salam e dizia: não, é na minha casa. O profeta Muhammad alayhi salam, ele não queria que as pessoas soubessem que há diferença entre eles, que ele amava todos eles, e que essas pessoas que são Ansar, que receberam o profeta e seus companheiros, todos eles são queridos para o profeta Muhammad alayhi salam. Ali o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse: deixem o camelo. O camelo, ele é ordenado por Allah aonde que ele irá descer. Aí o profeta Muhammad alayhi salam desceu do camelo, e o camelo, eles deixaram ele foi andando e desceu na frente da casa do Abu Ayyub al-Ansari. Aí o Abu Ayyub ficou contente. Ele disse: é aqui que é a sua moradia, ao mensageiro de Allah. E o Abu Ayyub, ele tinha uma casa de 2 andares. Ele tinha uma casa de 2 andares. São 2 quartos, um em cima e um embaixo. O profeta Muhammad alayhi salam, ele anunciou que a escolha que Allah determinou através do camelo, que seria esse lugar, então não tinha mais, ninguém ficaria mais sentido que o profeta não, por que escolheu fulano? Se ele disse que o camelo está sendo guiado por Allah e ele foi e parou ali naquele lugar. O profeta Muhammad alayhi salam, ele foi na casa do Abu Ayyub e ele disse para o Abu Ayyub, ele disse: o senhor escolhe o lugar que o senhor quiser, em cima, embaixo. O profeta Muhammad alayhi salam, ele disse: eu permaneço na parte inferior da casa. Abu Ayyub, durante a noite, ele e a esposa dele em cima da casa, eles não se sentiam confortados. Como? Nós estamos aqui e o profeta Muhammad alayhi salam no andar de baixo. Isso não é digno para nós. O profeta Muhammad alayhi salam está dessa forma. Até que Abu Ayyub, ele disse que numa das noites, daquela noite que o profeta Muhammad alayhi salam, ele estava dormindo ali, um recipiente, uma jarra que eles tinham lá em cima, cheia de água, quebrou. Eles estavam passando, de repente quebrou aquela jarra. E a água se espalhou ali no chão. E antigamente, o que tinha ali? Eram madeiras e terra. Então, se a água for bastante água, ela começa a fazer o quê? Goteira para baixo. Abu Ayyub e sua esposa, eles correram, não queriam que descesse nenhuma gota de água para que não prejudicasse o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Aí ele disse: nós pegamos o único manto que nós tínhamos para nos cobrir e fomos lá enxaguar a água para que não permaneça nenhuma gota de água, para não cair e prejudicar o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. No outro dia, o Abu Ayyub desceu até o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e disse: ó mensageiro de Allah, é desagradável o senhor ficar aqui embaixo e a gente na parte de cima. Aí ele disse: aqui é melhor porque as pessoas estão vindo para me ver, as pessoas estão vindo para aprender, as pessoas estão vindo para conhecer o Islã, então fica mais fácil as pessoas virem no andar de baixo. O Abu Ayyub se confortou com isso.
Abu Ayyub e a esposa dele, diariamente eles faziam uma comida para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Eles faziam bastante comida e levavam o tacho e a comida, toda ela inteira para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele comia uma parte dessa comida e deixava. O Abu Ayyub e a esposa dele, eles levavam essa comida e que eles faziam? Eles procuravam onde os dedos do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam tocavam. Eles iam lá para tocar no lugar onde tocava o dedo do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam para tirar a comida e comer. Isso porque é um lugar onde os dedos do profeta Muhammad são abençoados. E eles queriam essa bênção do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Até que Abu Ayyub, certo dia, eles fizeram uma comida e colocaram alho. E levaram para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele não tocou quando viu que era alho. E o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele não reclamava de maneira alguma de comida e tal. Isso é um ponto que nós devemos aprender. E nunca a pessoa reclamar da comida, nunca reclamar dessas coisas que possam acontecer ou possam surgir dentro das nossas casas, mas sim, a gente deve se contentar com aquilo que tem. O Abu Ayyub, de costume, ele deixava um tempo e depois ia retirar a comida. Quando foi retirar, ele viu que o recipiente estava da maneira que ele colocou. Ele disse ao mensageiro de Allah: o senhor não comeu nada da comida? Ele disse: eu não posso comer o alho porque sou uma pessoa que as pessoas frequentam. E o anjo Gabriel também, ele revela a mensagem. Então, para não ter o mau hálito do alho, eu sou proibido de comê-lo. Só que aquilo lá não é proibido. É para o profeta Muhammad alayhi sallam, apenas a ele. O Abu Ayyub, ele com certeza foi e fez outra comida para o profeta sem que ele pedisse. E assim ele permaneceu, o profeta Muhammad alayhi sallam, na casa de Abu Ayyub, até que teve a decisão de fazer a mesquita e a casa do profeta Muhammad alayhi sallam. Inshallah, na próxima aula nós continuaremos essa parte, bi'idhnillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.